Seja muito bem-vindo ao workshop Be Happy, Viver Sem Ansiedade. Quero te parabenizar por essa importante decisão de estar aqui comigo nessa videoaula, nesse primeiro dia de workshop. A gente ainda vai ter 2 dias de conteúdo, mais 2 videoaulas com conteúdos sobre o funcionamento da mente humana, sobre técnicas e estratégias mentais e estratégias emocionais de como lidar com a ansiedade, de como controlar os nossos pensamentos para lidar com essa, vamos dizer assim, essa palavrinha que traz dentro de si uma carga emocional muito intensa, onde muitas pessoas têm, como eu posso dizer, tem medo de ouvir essa palavra, ansiedade, mas a gente vai entender que a ansiedade nada mais é que uma reação natural do nosso corpo. A ansiedade nada mais é que um processo natural que a gente tem desde quando a natureza existe, desde quando nós fomos criados. Você vai entender hoje um pouquinho sobre como é isso e como usar isso ao seu favor. Mas antes da gente iniciar para essa parte um pouco mais técnica, eu quero explicar para você o porquê que eu decidi dedicar parte da minha vida a trabalhar e a ajudar pessoas com essa questão, com questões emocionais, com questões que envolvem a mente humana. É importante a gente lembrar que durante 10 anos da minha vida eu trabalhei no mercado publicitário, ou seja, eu trabalhei com marketing, propaganda, vendas. E ao longo desses anos eu fui aos poucos me apaixonando pelo ser humano. Como assim? Aos poucos eu fui me apaixonando pelo ser humano. Durante essa minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de dar muitas palestras, muitos treinamentos para várias empresas. E sempre quando a gente ia desenvolver alguma estratégia de marketing, alguma estratégia comercial, eu tinha que passar essas estratégias para as equipes às quais eu estava fazendo essas consultorias. E nesses treinamentos, nessas consultorias, eu passei a ter uma proximidade muito grande com as pessoas. As pessoas passaram a compartilhar muitas coisas comigo. E eu cada vez mais fui entendendo a importância de se trabalhar o ser humano antes de qualquer estratégia de marketing, antes de qualquer coisa que a gente pudesse pensar de maneira comercial. E aos poucos eu fui procurando conceitos e procurando conhecimentos na área de neuromarketing e programação neurolinguística focadas em vendas, em estratégia de como vender mais. E quando eu fui estudando, eu fui percebendo que entender o ser humano para vender um produto para ele era apenas a pontinha do iceberg. Porque ao passo que eu fui entendendo como o ser humano se comporta, eu fui entendendo por que nós temos as nossas crises emocionais. Por que nós temos os nossos desejos? Por que nós temos pensamentos? E mais do que isso, como esses pensamentos são gerados? Como esses pensamentos são construídos? E fui me aprofundando mais nisso. Desde a faculdade, quando eu tive uma matéria na faculdade chamada Psicologia do Consumo, que buscava entender os mecanismos que a mente humana tem em relação ao desejo de compra, em relação ao sistema de recompensa quando a gente compra algo que nos faz se sentir bem. Eu fui me apaixonando cada vez mais por compreender um pouco mais da mente humana. Por isso eu passei a estudar mais, fiz especializações. Hoje eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Eu sou hipnoterapeuta, ou seja, eu trabalho com hipnose clínica para ajudar pessoas a se tratarem de transtornos como ansiedade, síndrome do pânico, fobias, medo de falar em público, enfim, uma série de coisas. Nessa caminhada, eu tive a oportunidade de morar fora do país. Eu morei na Europa, morei em Portugal. Eu tive essa oportunidade de morar fora do país, onde eu estudei. Morei 1 ano em Lisboa, onde eu estudei na área de hipnose, na área de desenvolvimento pessoal, na área do desenvolvimento humano. Tive a oportunidade de fazer uma imersão na Universidade Europeia, onde eu aprendi um pouco mais sobre neurociência, sobre psicologia. Ajudei a criar um núcleo de estudante de psicologia da Universidade Europeia, onde me tornei presidente do núcleo de estudantes da Universidade Europeia no segmento de psicologia. Mas enfim, isso é só um pequeno apanhado sobre mim, sobre minha carreira, para que você possa compreender
quem sou eu e de que maneira eu posso te ajudar. De que maneira os conhecimentos que eu tenho a trazer aqui podem te ajudar e de alguma maneira podem fazer com que você compreenda melhor por que você algumas vezes tem crises de ansiedade. Por que algumas vezes você tem crises de ansiedade e você consegue as controlar? E por que algumas vezes você tem crise de ansiedade e não consegue as controlar? Isso faz parte. Quando eu falo sobre a ansiedade, a gente precisa entender uma coisa. A ansiedade, ela é um estado emocional. A gente tem na literatura que a ansiedade ela é uma doença, ou melhor, ela é um transtorno. Né? Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas quando a gente para pensar na ansiedade e quando a gente tenta buscar como esse mecanismo da ansiedade acontece, esse gatilho para você se ficar num estado de ansiedade acontece, a gente precisa entender um mecanismo que nós temos, que o ser humano tem, eu tenho, você tem, seus filhos, seus pais, seus amigos, enfim, é algo que todo ser humano tem, que é um sistema que a gente chama de luta ou fuga. Como é que funciona um sistema de luta ou fuga? O nosso sistema nervoso, quando a gente se depara com uma situação de perigo, o nosso corpo é preparado para reagir a uma situação ou para fugir de uma situação. Vamos imaginar a seguinte coisa. Imagine que você está fazendo um passeio numa floresta, ok? Vamos imaginar que você está fazendo um passeio em uma floresta. E de repente nessa floresta você se depara com uma onça. Automaticamente o seu sistema nervoso central, através de uma série de mecanismos de controle do corpo, que envolve a amígdala, que envolve o hipotálamo, que envolve o hipocampo, enfim, que envolve uma série de coisas, que envolve a produção de adrenalina através das glândulas suprarrenais, é acionado esse mecanismo de luta ou fuga. Que esse mecanismo de luta ou fuga, ele é como se fosse um sistema de defesa nosso, onde a gente vai ou lutar com a onça, ou seja, ou a gente vai correr para cima da onça, ou a gente vai fugir dessa onça, vai fugir desse perigo. Em alguns casos você pode até congelar, ou seja, parar e não fazer absolutamente nada. E é isso que acontece no nosso corpo, é uma crise de ansiedade. Então, quando a gente está ali numa situação de luta ou fuga, quando a gente está numa situação de estresse, é tendencioso que a nossa respiração ela passe a ser mais acelerada. Ou seja, vamos fazer até um exercício aqui e imagina, percebe como as coisas podem mudar. Ó, eu vou fazer um exercício que é uma hiperventilação. A hiperventilação é um dos sintomas da ansiedade, de uma crise de ansiedade. Na verdade, uma reação diante de uma crise de ansiedade, que é isso, ó. Espero que você não tenha feito isso. Quando a gente faz isso, o que é natural que aconteça? O nosso coração passe a bater mais acelerado, a nossa boca fica mais seca, a nossa pressão ela tende a baixar, a gente tende a ter uma leve tontura, a vista fica um pouco escurecida e é nesse momento que as pessoas desencadeiam uma crise de ansiedade e pode desencadear ainda um ataque de pânico. Ela achar que está tendo um ataque cardíaco ou ela achar que vai entrar num processo em que vai ter um desmaio, simplesmente porque ela hiperventilou. Agora, como a gente pode travar isso, parar que essa crise aconteça? É simplesmente, ó, a respiração tá aqui, ó.
começar a controlar essa respiração. Então é muito comum as pessoas em crise de ansiedade hiperventilar, só que elas simplesmente se deixam pegar, se deixam ser controladas, se deixam ser induzidas por essa crise de ansiedade, vamos assim por dizer. E ao invés de pegar e dissociar-se dessas situações, desses gatilhos, a gente vai entender um pouco mais quais são esses gatilhos que desencadeiam crises de ansiedade. Elas passam a entrar cada vez mais nesses, vamos dizer assim, nesse universo das coisas que podem causar mais problemas. Mas Darlan, isso eu já sei, você não está falando nada novo. De fato, isso são coisas que estão aí no nosso cotidiano, mas são situações que a gente não para pensar que acontecem. E quando eu falo que a ansiedade é algo presente na nossa vida, que a ansiedade é algo que está conosco a todo momento, desde que nós nascemos, Freud dizia que o primeiro gatilho para a ansiedade é o nascimento. Ou seja, a partir do momento que você nasce, que nós nascemos, a gente já nasce predisposto a essa ansiedade. E a gente tem que entender o fenômeno ansiedade como algo natural, ou seja, a gente precisa aceitar que esse fenômeno existe. Quando eu falo aceitar que a ansiedade existe, aceitar que eu e você podemos ter ansiedade, pode parecer um pouco meio paradoxal. Mas se a gente negar a existência de uma crise, não gosto de nem de uma crise de ansiedade, mas de um estado de ansiedade, se a gente negar que ela existe, a gente passa a ser contraproducente, a gente passa a entrar numa rota de colisão com fenômenos naturais. Então assim, é importante a gente aceitar que a ansiedade, ela é algo que existe. E a partir desse ponto, a gente passa a entender que a ansiedade, ela é um estado emocional. O que é um estado emocional? Isso quer dizer que ela é passageira. Ela não permanece a vida toda. Uma pessoa, ela não fica 24 horas do dia ansiosa. Ela não fica 30 dias no mês ansiosa. Ela não fica 365 dias no ano ansiosa. Ela fica durante alguns momentos, em alguns intervalos de tempo, ansiosas. É exatamente esse ponto que a gente precisa entender, que a ansiedade, ela é um estado emocional. É um período do dia que você e eu podemos ficar ansiosos em relação a alguma coisa. Agora, existe a ansiedade, que eu costumo dizer, ansiedade boa e a ansiedade ruim. O que é isso? O que é ansiedade boa e o que é ansiedade ruim? Imagine uma nova situação. Um exemplo de ansiedade ruim. Quando a gente vai, sei lá, numa entrevista de emprego. Quando a gente vai fazer uma apresentação para uma grande plateia. As pessoas, na maioria das vezes, tendem a colocar uma carga negativa sobre esse fato. E quando ela coloca uma carga negativa sobre esse fato, ela acredita que somente coisas ruins podem acontecer. O nosso cérebro, ele trabalha através de associação de informações, de conexão de informações. Ou seja, se a gente tem alimentado o nosso cérebro com informações negativas a um fato específico, pode acontecer que quando você precisa falar em público, o seu cérebro busque associações negativas a esse fato. Ou seja, se a gente pode associar coisas negativas a esse fato, por que não a gente associar coisas positivas a esse fato? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que as coisas podem ser diferentes? Ah, mas é porque você não sabe como eu sinto medo de falar em público. Ok. E se você pudesse substituir essa sensação? Ah, mas quer dar um nervosismo. Ok. E quantas pessoas você conhece que ao falar em público se dão muito bem em falar em público? Criar uma associação diferente. Quer ver um exemplo de ansiedade boa? Quando a gente vai viajar. Quando a gente está esperando muito para ir para algum lugar dos nossos sonhos. A gente sente aquela ansiedade. Né? Alguns sintomas é a mão suando, é o coração, como eu já disse no começo do vídeo,
que bate um pouco mais acelerado, as coisas vão se desencadeando numa velocidade mais rápida, sabe? Você sente o corpo suar, a perna tremer, aquele suor frio. Mas quando você associa isso a algo bom, é a famosa ansiedade boa, que é o que a gente chama às vezes de expectativa. Criar uma expectativa sobre algo bom. Isso faz com que você se sinta bem. É a mesma coisa do exemplo que eu dei agora sobre, por exemplo, falar em público. Que às vezes nosso cérebro, eu e você, tendemos a associar as outras coisas negativas. Mas se a gente entende que a ansiedade é um mecanismo, ou seja, não é um mecanismo, é um estado emocional natural que a gente já nasceu com ele. Entenda, a crise de ansiedade ela é diferente do estado de ansiedade. Então, quando você está numa crise de ansiedade, é plenamente possível travar a crise de ansiedade. Uma técnica, já nesse primeiro dia de workshop, vou passar outras técnicas ainda. Uma técnica para você se livrar da ansiedade é você voltar para o momento presente. É você se apegar nesse momento presente. Porque que é uma ansiedade? A ansiedade ela é uma preocupação, como o nome já diz, uma pré-ocupação com algo que está lá no futuro. Algo que ainda nem aconteceu. Então nós tendemos, em uma crise de ansiedade, colocar um resultado de algo que ainda não aconteceu. Ou seja, a gente antecipa um fato. Quer dizer, não antecipa um fato, antecipa uma imaginação. É a nossa imaginação, ou seja, imagem em ação. A gente coloca a nossa imaginação para criar cenários. Em alguns casos, a gente cria cenários negativos. Em alguns casos, a gente cria cenários que nos causam desconforto. Ah, Darla, então vamos criar um cenário positivo como? Pensando que essa situação logo vai passar. Quando eu falo a gente vir para o estado presente, é porque nas crises de ansiedade, as pessoas se colocam em situações futuras e perdem a percepção da realidade. Ou seja, elas se desconectam do estado presente, do aqui e do agora. A gente vai falar um pouquinho sobre estado presente com mais profundidade nesse quesito. Eu tenho um programa terapêutico chamado BeHappy, programa terapêutico BeHappy, Viver Sem Ansiedade, onde eu ensino várias técnicas de como controlar a ansiedade, onde eu ensino várias técnicas de mindfulness. O que é o mindfulness? É o estado de atenção plena, é você aqui no estado presente. Você me assistindo nesse vídeo agora, você está no estado presente, pelo menos assim penso eu. Sua mente às vezes pode estar sendo bombardeada de informações, mas você está concentrado no que eu estou falando aqui. Então nesse programa terapêutico BeHappy, Viver Sem Ansiedade, que antecede, que esse workshop antecede esse programa terapêutico, eu falo sobre isso, sobre como conviver e como a gente compreender que a ansiedade ela vai estar ali todos os dias. Mas a partir do momento que você descobre os gatilhos que geram essas crises de ansiedade, que é uma parte do treinamento, é uma parte dessa terapia, que você vê que há um gatilho e você impede esse gatilho de acontecer, você consegue quebrar uma cadeia de acontecimentos para desencadear uma crise. Ok, Darlan, mas eu não sei como é que essa crise se desencadeou. Eu simplesmente aconteceu. Tem como parar? Obviamente, tem como parar. Como é que você para uma crise de ansiedade? Exemplo. Uma das técnicas é, eu tô numa crise de ansiedade, tô com o coração acelerado, tô com agonia porque não sei se isso vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. Ou seja, é porque o teu pensamento está focado nisso, vamos dizer, nesse problema X. Então tudo que você pensa ao redor dessa situação. Agora, você percebeu que você entrou numa crise de ansiedade. Espera lá um pouquinho. Então vamos tomar consciência das coisas. Tomar consciência do que está acontecendo. Literalmente, tomar consciência do que está acontecendo. Para o que você estiver fazendo, e escolha uma cor. Ok, vamos escolher aqui a cor verde.
Comece a contar quantas coisas na cor verde você está enxergando. Nesse momento aqui, eu tenho essas plantas. Eu tenho o que mais? Deixa eu virar para esse outro lado aqui. Eu tenho esse vaso. Aqui embaixo eu tenho outra planta. Não dá para vocês verem, mas tem outra planta aqui embaixo, que é da cor verde também. Ali, atrás da câmera, tem alguns livros que tem letras verdes. Quando você faz isso, você vem para o estado presente, ok? Ou seja, você se desliga das coisas, ou seja, você se desliga do seu pensamento, você tira o foco daquela situação que te causava uma ansiedade e você passa a pensar em outras coisas. Ah, Darlan, mas dá certo? Dá! Isso é um exercício de tomada de consciência. Você se desliga daquele problema que estava te causando ansiedade e você para para pensar em outras coisas. Quando você faz isso, automaticamente você começa a desacelerar. Então entra num processo de desacelerar a sua mente. Porque numa crise de ansiedade, tem hoje o termo moderno que é a síndrome do pensamento acelerado, que é você pensar em demasiadas coisas, em vários momentos, em várias situações, tudo acelerado. E quando você entra no estado presente, numa tomada de consciência, você entra no estado aqui e agora. E você passa até a falar mais pausadamente, procurar coisas. Eu dei o exemplo da cor verde, mas pode ser qualquer outra cor. Tem um outro exercício, é que você fazer uma contagem regressiva enquanto respira. Ó, vou contar, vou fazer uma respiração pausada de 100 até 1, onde eu conto 99, 98, 97, 96, 94, 95, até perdi a contagem. Mas é isso que acontece, perfeito? Então, recapitulando, a ansiedade ela é algo que está no nosso dia a dia. O que nós temos que fazer é compreender que ela não é um bicho de 7 cabeças. Não é fazer dela um bicho de 7 cabeças. Dentro do meu programa terapêutico BeHappy, Viver Sem Ansiedade, nós temos um módulo que são as 7 regras da mente, onde a gente fala sobre como a nossa mente cria mecanismos de associação, sobre como a nossa mente cria mecanismos de combinatividade das coisas, dos nossos pensamentos, e e como a hipnose nos ajuda nisso. E como a gente tem lá também um modelo de mente, modelo da mente, como a gente entende como as coisas acontecem. Basicamente assim, ó, a nossa mente ela cria as coisas através de padrões de associação. Através de informações que a gente... É como se nós fôssemos um computador. Ao longo da vida, essa máquina humana, que a gente chama de cérebro, que a gente pode associar como se fosse um computador, ela vai recebendo informações visuais, auditivas e sinestésicas, vai comprimindo tudo isso e vai criando associações. E diante dessas associações, ela cria reações. Lembra que eu falei do mecanismo de luta ou fuga? Ele é inerente a gente todas as vezes. Você já deve ter passado por algumas situações. Quando você leva um susto, ou você grita e corre, ou você paralisa. E você fica naquela, o que aconteceu? O coração acelera. E é nesses momentos que podem acontecer alguma crise de ansiedade. E percebeu o que aconteceu nessa crise de ansiedade? Técnica de voltar para o estado presente, de olhar as coisas, de perceber, de compreender. Ou seja, a ansiedade é algo que está no nosso dia a dia. E a gente tem que aprender a lidar com ela. Tem que aceitar que ela existe. E ela é um estado. Ou seja, é passageiro, não é permanente. Eu gosto de dar uma comparação com a gripe. Uma pessoa quando está gripada, enquanto ela tiver com vírus no corpo, ela vai ficar permanentemente gripada. Ela não fica 2 horas do dia gripada e mais 2 horas sem gripe e outras mais 2 horas gripada. Não, ela fica gripada o tempo todo. Com a ansiedade é diferente. A ansiedade é um estado momentâneo, onde você pode ter algumas funções cardiorrespiratórias, cardiovasculares alteradas ali por conta dessa rotina. Ou seja, entenda isso.
Ansiedade é um estado emocional, e por ser um estado emocional ele é passageiro, do mesmo jeito como a raiva, do mesmo jeito que a alegria, do mesmo jeito que a euforia, que são emoções, do mesmo jeito que o ódio, o nojo, né? Uma sensação emotiva ali, são estados emocionais. A ansiedade é um estado emocional. E quando você passa a compreender que a ansiedade ela é um estado emocional, você sabe que ela é passageira. E a duração desse estado é você que determina. A partir do momento que você fala, não quero mais ficar ansioso, e você começa a ocupar a sua mente com outras coisas, as coisas vão começando a fazer mais sentido. Perfeito? Então, quero que você deixe aqui nos comentários sobre o que você achou dessa primeira aula desse workshop Viver Sem Ansiedade. Como eu costumo dizer, são coisas práticas, rápidas, diretas, por isso não uma aula de 3 horas extensas. Eu me proponho a fazer sempre 30 minutos, 40 minutos de aula, para que seja algo mais dinâmico, ok? E lembre-se, existe ansiedade boa e existe ansiedade ruim. Quem vai determinar se essa ansiedade é boa ou se essa ansiedade é ruim é você. Porque é você que controla a sua mente e não a sua mente que controla você. Você que domina os pensamentos e não os seus pensamentos que dominam você. Eu vou trazer um conteúdo aqui explicando como é que os pensamentos acontecem, como acontecem os gatilhos, como pode acontecer um gatilho que desencadeia uma ansiedade, uma crise de ansiedade, e como travar esses gatilhos, porque às vezes, na maioria das vezes esse negócio você fala, surge do nada, não surge do nada. O seu cérebro está todo momento, todo instante fazendo associações, é como se fosse uma roleta de bingo, sabe? Ele fica girando, 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 de repente ele te entrega uma bolinha ali com um número aleatório. A mesma coisa acontece na crise de ansiedade, no momento, no estado ansioso. São várias coisas que vão acontecendo e de repente ela faz uma associação diante de uma situação e você passa a sentir-se ansioso. Fechado? Então, deixa aqui nos comentários se você gostou dessa primeira videoaula, desse primeiro dia de workshop. Be Happy, Viver Sem Ansiedade. Amanhã haverá mais uma aula também aqui às 20 horas. Eu vou mandar o link para você no e-mail novamente, para que você possa ter acesso a esse conteúdo, que ele é restrito. Esse conteúdo, apesar de estar hospedado aqui no YouTube, ele não é aberto. Não é aberto, ele é privado. Ele, ou seja, só para você que está lá aí cadastrado na nossa lista de e-mails, você que tem recebido meus conteúdos aí semanalmente. Então, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Fechado? Que em breve eu trago... Em breve não, amanhã vai ter mais uma aula para a gente entender um pouco mais como é a cadeia de pensamentos, como os pensamentos surgem e como as coisas acontecem em nossa vida. Ok? Forte abraço e nos vemos amanhã.